Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec TV, hoje inaugurando um novo cenário. O programa Fentec TV é exibido pelo canal 4 TV Floripa, toda segunda-feira, às 19h30, e às terças na Eco TV, canal 9, no Grande ABC. Hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o presidente do CREA São Paulo, engenheiro Francisco Curimori. Olá, engenheiro Francisco Curimori. É uma satisfação tê-lo em nosso estúdio hoje para fazer uma entrevista. E nós já começaremos aí por uma apresentação sua e em seguida nós começamos a fazer as nossas perguntas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Fentec, presidente Wilson, nossa gratidão com relação a isso. E é uma honra enorme estar aqui participando com vocês nesse dia, um dia especial para mim, especialmente para poder falar com os técnicos aí, com os profissionais em geral, seja do ABC, seja do país inteiro. É uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Muito bem. E também lembrando que o nosso programa ele vai para o site da Fentec e também no YouTube. Então, quer dizer, o mundo todo pode estar assistindo esse nosso programa. Muito bem, presidente. Nós queríamos começar aí com uma primeira pergunta da participação dos técnicos no sistema Confecre. Como o senhor sabe, a participação dos técnicos sempre foi um pouco precária, né? E que até fomos surpresos há um ano atrás de colocarem todos os técnicos fora. Então, quer dizer, hoje nós só contribuímos com o sistema Confecre e não temos nenhuma representação. Nós queremos saber como é que o senhor vê essa situação dos nossos representados. Eu vejo com muita tristeza, na realidade, viu, Wilson? Na realidade, vejo dessa maneira. Você sabe muito bem que, por uma decisão judicial, estabeleceu-se que os técnicos que eram conselheiros, em número de 3, conselheiro federal, no João Confeia, tivessem que perder os seus assentos. E aí essa decisão foi dada e, posteriormente, então, o Confeia, através do seu plenário, através da sua presidência, estabeleceram, então, que deveriam efetivamente tirar todos os conselheiros federal do Confeia. Posteriormente, aí já é uma decisão de caráter político, tá? Tomaram também a decisão de tirar os conselheiros regionais, tirar os conselheiros que eram dos CREAs em geral. São Paulo, nós aqui no CREA São Paulo, nós resistimos a essa ideia de tirar os nossos conselheiros regionais, até onde nós pudemos se resistir. Mantivemos os nossos conselheiros regionais, porque nós entendíamos que aquela decisão era uma decisão para o Conselho Federal. Tanto é que nós não fomos ouvidos nesse processo, nós não fomos consultados nesse processo, da qual tirou os técnicos do plenário do Confeia. Então, legalmente, entendíamos que os técnicos que pertenciam aos nossos regionais, no estado de São Paulo eram 8 conselheiros regionais, nós entendíamos que nós deveríamos permanecer. Mas não só pelo aspecto jurídico da questão, mas também pelo aspecto político da questão. Conforme você mesmo falou, os técnicos pagam para participar do nosso sistema profissional. Se pagam, tem que ter direito a voz e voto. E para ter direito a voz e voto no nosso sistema, ele tem que participar dos nossos plenários, seja dos regionais, seja do federal. Essa é a minha visão que eu tenho. Então, para ter voz e voto, tem que ser conselheiro no nosso sistema profissional. E no CREA São Paulo, nós temos 8 colegas técnicos, que eram conselheiros representantes do Sintec São Paulo, da qual sempre deram bastante contribuições ao sistema, sempre colaboraram. Então, dessa forma, politicamente, nós entendíamos que os técnicos entendemos até agora que tem que ter assento no nosso sistema profissional. Sempre achamos isso. Então, em função disso, nós, não concordando com essa decisão, mantivemos os técnicos no nosso plenário. Infelizmente, recentemente, aí quando da renovação do terço, encaminhamos para o Confeia a manutenção, inclusive, das vagas dos técnicos, e aí o plenário do Confeia resolveram, então, interferir na nossa renovação do terço. Para aqueles que não sabem, a cada ano nós temos que renovar um terço do nosso plenário do CREA São Paulo.
E essa vez, então, quando foi da apresentação para a homologação do CONFEA, dessa nossa renovação do terço, nós encaminhamos, então, com a permanência dos técnicos, das vagas dos técnicos. E aí o CONFEA, então, tomou a decisão, interferindo na nossa renovação do terço, excluindo todos os técnicos aí do nosso plenário. Aí nós não tivemos mais nenhuma ação como fazer isso, e aí, infelizmente, os técnicos também perderam assento no nosso Conselho Regional. Muito bem, uma coisa que eu gostaria de colocar e ver também a sua opinião, que na verdade essa decisão judicial muito comentada pelos CREAs, pelo CONFEA, não foi uma decisão transitada em julgado, foi uma decisão que caberia recurso, como recorremos, né? Ao que nós temos visto foi uma decisão unilateral de retirar realmente os técnicos do sistema. Então, é mais uma decisão política do que judicial, porque nós temos observado, quer dizer, os nossos advogados observaram muito bem essa parte, como caberia recurso, né? Como também o senhor conhece uma outra ação de muito mais antiga, que foi o engenheiro já falecido, Enildo de Barros, que entrou também com uma ação popular nesse sentido, dizendo que os técnicos não poderiam participar do sistema. E essa ação já rola por aí há mais de 15 anos. E então sempre os presidentes do CONFEA conseguiram fazer representações, recursos, isso, aquilo, e mantiveram os técnicos. Nessa gestão, nós estranhamos bastante, né? Essa decisão muito rápida dos técnicos saírem fora do sistema. Nós gostaríamos de um comentário do senhor nesse sentido. Realmente essa decisão não foi transitada em julgado, né? Mas houve uma decisão judicial. Nós entendíamos que não era necessário retirar os técnicos, né? Nós percebíamos que havia alguns técnicos que não tinham uma postura de apoio à atual situação, junto ao CONFEA, e talvez quisessem ter aproveitado esse momento para resolver essa questão. Eu acho que é um equívoco muito grande, porque no dia a dia, no exercício do trabalho, no mercado de trabalho, os profissionais da área da engenharia, sejam engenheiros, sejam técnicos, sejam agrônomos, todos eles trabalham juntos. Todos, sem exceção, no dia a dia. Então, nada mais justo também que, junto ao nosso conselho profissional, que tem a responsabilidade da fiscalização do exercício profissional, eles também estejam juntos, para decidir, entrar em comum acordo naquilo que tiver que ser decidido, naquilo do interesse da nossa categoria e principalmente no defesa da sociedade. Então, é algo totalmente estranho, de repente, dentro do nosso sistema profissional, nós temos uma modalidade profissional tão importante e numerosa quanto os técnicos, né? De não participar do nosso sistema profissional. Não participar, seja no Conselho Federal, como conselheiros federais, seja nos nossos regionais, como conselheiros regionais. Isso, na meu ponto de vista, é uma questão absurda. Eu acho que se nós estamos num regime democrático, o direito de participação dos profissionais tem que ser garantido. Então, não consigo entender essa decisão política no sentido de excluir os técnicos, né, do nosso sistema profissional. Eu acho que, naturalmente, a toda ação corresponde a uma reação. E hoje eu percebo que os técnicos estão se movimentando no sentido de buscar uma solução a eles, o que é muito correto, né? Eu acho que o nosso sistema profissional tem que tratar com carinho todas as modalidades profissionais. E eu, particularmente, como um agente político do nosso sistema, eu sempre tive a seguinte tese: sejam as maiorias ou as minorias, todas elas têm o direito de ter uma participação no nosso sistema, todas, sem exceção, né? E nós temos que tratar com carinho todas as modalidades profissionais, inclusive a dos técnicos, a dos tecnólogos, a dos geólogos, que são minorias também, né? E também dos agrimensores, porque todas são importantes, não para nós enquanto categoria, é importante para a sociedade. Isso que é importante para a sociedade. Os técnicos dão uma contribuição muito grande para a sociedade, no seu dia a dia, trabalhando, fazendo a sua atividade, executando serviços, executando projetos, ou fazendo orientações que cabe a eles, cada um com o seu espaço garantido dentro da lei. E os técnicos, há muitos e muitos anos, fazem um excelente trabalho.
Agora, me digam qual o sentido de os técnicos não terem o direito de ter voz e voto no sistema profissional. Me explica. Eu não consigo entender isso. Não dá para entender, realmente não dá. Então, os técnicos têm que ter direito de participação, sim, e nós temos que continuar essa luta para que os técnicos tenham esse direito de participação. Lá no nosso CREA São Paulo, quando nós percebemos uma movimentação dos técnicos no sentido de sair do nosso sistema CONFEA-CREA, se vocês não estão sendo bem-vindos, vocês têm que achar uma solução. Nós fizemos uma reunião de diretoria e a diretoria entendeu o seguinte, que os técnicos deveriam permanecer no nosso sistema profissional CONFEA-CREA. E levamos esse tema também para nosso plenário do CREA. O plenário, para aqueles que não conhecem muito bem o sistema, é quando juntam todos os nossos conselheiros do CREA São Paulo. São mais ou menos em torno de 230 conselheiros, representantes de todas as modalidades profissionais. E na ocasião, estavam todas as modalidades, menos os técnicos, porque os técnicos já tinham sido excluídos. E, por incrível que pareça, por unanimidade, foi decidido no sentido de que os técnicos permaneçam no nosso sistema profissional, porque eles entendem efetivamente conforme eu havia dito. Se eles trabalham no dia a dia junto conosco, exercem atividade junto conosco, por que poderia sair do nosso sistema profissional? Deveria incluir os técnicos no nosso sistema e não excluí-los do nosso sistema profissional. Bem, vamos a um intervalo e voltamos a seguir com o programa FETEC TV. Voltamos com o programa FETEC TV e continuamos a entrevista com o engenheiro Francisco Urimoli, presidente do CREA São Paulo. Presidente, continuando a nossa conversa do bloco anterior, e nós gostaríamos de falar um pouco sobre, voltar a falar sobre a participação dos técnicos agora com o voto. Então, o que nós temos dito para a nossa categoria, que caçaram o nosso direito de participar como conselheiro, como representante no sistema CONFEA-CREA, mas não conseguiram caçar a nossa arma, que é o voto. E como é que o senhor vê, quer dizer, um profissional que não pode participar, mas pode votar? Veja bem, eu acho que a democracia ela é representativa. E essa democracia representativa, ela se estabelece através do voto. E no nosso sistema CONFEA-CREA, as eleições aí que ocorrerão esse ano, no dia 19 de novembro, ela estabelece que todo profissional registrado no sistema CONFEA-CREA tem o direito a votar. Então, os técnicos terão direito ao voto. E aí é o momento do técnico, efetivamente, mostrar seu posicionamento, sua alegria ou seu descontentamento com relação a essa situação, da qual ele perdeu o seu direito de participar do sistema CONFEA-CREA na condição de conselheiro. Portanto, ele perdeu o direito de voz e votação no processo da escolha e da fiscalização da sua atividade profissional. Então, agora é a hora do profissional ligado aos técnicos, os técnicos entenderem do seu papel, dele saber exatamente quem é a favor da sua classe e quem é contra a sua categoria. Então, é importante ele examinar e verificar quais são os candidatos que aí estão postos, né? E verificar qual é o posicionamento de cada um deles diante da categoria. Se a categoria é bem tratada ou mal tratada, em função do posicionamento de cada líder que tem nesse processo e que eventualmente estejam como candidatos, eles têm que verificar exatamente qual é aquele que os aprova e qual é aquele que os reprova. Então, é um momento muito oportuno em que os profissionais saibam exatamente em quem vai votar para poder fazer uma opção certa em favor de sua categoria e em favor da sociedade. Muito bem. O que nós observamos, né, que os técnicos às vezes se sentem um pouco desestimulados em até mesmo ir para votar, sabendo que o voto é uma arma, principalmente nesse momento que nós não participamos, mas ele se sente desestimulado com muitas coisas que ocorrem. E até o senhor, como presidente do conselho, nós vamos fazer até uma reivindicação aqui em frente aos nossos representados, os técnicos, né?
há cerca de um ano atrás, um conselheiro de uma associação ou uma prefeitura fez uma consulta para o CREA. E quem respondeu essa consulta foi o conselheiro. O técnico desenvolver um trabalho dele junto ao Corpo de Bombeiro. Perfeito. E essa informação desse conselheiro foi dizendo que nem o técnico e nem o tecnólogo podiam fazer tais projetos. Que tanto o técnico e o tecnólogo vinham fazendo o projeto sem nenhum problema. E, de repente, de uma hora para outra, não foi o presidente que encaminhou, mas sim um conselheiro que deu a resposta a esse documento, e os técnicos hoje estão numa situação bastante complicada no exercício da sua atividade profissional. Eu acho que isso desestimula, né? Muitos chegam e falam assim: poxa, eu me formei técnico e não posso fazer nada, e eu tenho uma lei que diz que eu posso fazer. Então nós gostaríamos aí de uma fala sobre isso. Perfeito. Na realidade, às vezes você vê alguns documentos aí por aí que na realidade não condiz com a realidade. E o órgão público que recebe esses documentos, eles acreditam que isso tem algum tipo de valor legal. Na realidade, a única instituição que tem o direito de manifestar-se em nome do CREA é a instituição da presidência do CREA. Não é nenhuma outra instituição. E essa manifestação da presidência do CREA não é por isso que eu disse, não é do presidente, e sim da presidência do CREA. Ela é proveniente de uma decisão plenária. Não é de um ponto de vista de um conselheiro. Então, às vezes, nós temos alguns locais, inclusive vou fazer esse tipo de averiguação, né? A primeira vez que estou ouvindo falar disso, honestamente, de que um conselheiro tem se manifestado dessa maneira, né? Não cabe ao conselheiro estabelecer o que pode e o que não pode um profissional, e sim o plenário do CREA São Paulo. E essa decisão do plenário do CREA é baseado em resoluções do CONFEA, do Conselho Federal, porque essas decisões são de caráter nacional. Então, eu vou fazer esse tipo de verificação, porque realmente eu desconheci esse tipo de manifestação, e que infelizmente algumas instituições, alguns locais, nós encontramos, deparando com esse tipo de posicionamento que só dá confusão para a nossa categoria. Eu, particularmente, desconheci esse assunto. Muito bem, no final do programa nós vamos apresentar mais detalhes sobre essa informação e contamos aí com a tua participação para que isso seja sanado, né? E estimulado realmente os nossos técnicos a participarem mais efetivamente disso aí. Muito bem. Outros assuntos que nós poderíamos estar conversando aqui agora, claro, essa nossa participação, né, o projeto do nosso conselho, então estamos com um projeto acompanhando isso aí ativamente, né, e o senhor disse que a plenária do CREA São Paulo foi favorável à continuação dos técnicos. Mas nós temos aí decisões. Teve um primeiro congresso dos engenheiros agrônomos que aconteceu em Cuiabá, eles foram claros na decisão deles a saída dos técnicos do sistema CONFEA-CREA. Os técnicos vão cuidar da vida dele. O CREA do Rio Grande do Sul também, a plenária fez uma manifestação no sentido dos técnicos saírem. O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul publicaram um edital dizendo que os técnicos fora do sistema. Então, quer dizer, uns querem a nossa saída, outros querem que nós continuamos. Mas nós temos as nossas reivindicações, ou desmembramos, ou saímos do sistema CONFEA-CREA, ou nós queremos a proporcionalidade. Como é que o senhor vê esses dois pontos de vista? Realmente, veja bem, quando nós não somos bem-vindos ou nós somos maltratados em um determinado ambiente, nós temos que sair temos que buscar uma solução. E é essa sensação que os técnicos hoje sentem dentro do nosso sistema CONFEA-CREA. Vocês eventualmente têm visto o posicionamento de vocês no sentido, eu observo, que vocês estão sendo maltratados ao longo do tempo pelo sistema CONFEA-CREA. E em função disso, eles buscaram 3 linhas, né, de atitude
uma vez que vocês perderam o direito de voz e voto no nosso sistema, perderam o assento como conselheiro, vocês buscaram 3 linhas. Primeiro, com relação ao desmembramento do sistema Confea-CREA, foram até o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho constituiu um grupo de trabalho e apresentou à Casa Civil uma proposta de desmembramento dos técnicos do sistema Confea-CREA. Tá? Eu acho que é legítimo, por parte dos técnicos, a busca de uma solução. Eu acho que é legítimo. Agora, eu particularmente, e também o nosso plenário do CREA São Paulo, eu estou dizendo eu enquanto presidente do CREA São Paulo, tá? Nós entendemos que os técnicos é importante que fiquem no nosso sistema. Por quê? Por causa principalmente desse aspecto que nós trabalhamos lado a lado. No dia a dia, no mercado de trabalho, trabalhamos lado a lado. Segundo, a atividade nossa é correlata. Cada um tem o seu universo de trabalho e se complementam. Então, nós entendemos que a permanência é fundamental, porque seria estranho nós termos 2 órgãos de fiscalização para uma atividade comum. Uma atividade comum. Por exemplo, aconteceu a saída dos arquitetos, que também, tal qual os técnicos, no dia a dia operacionalizam atividades comuns aos engenheiros. Hoje é um problema muito sério a nossa relação com os arquitetos, não com calma, não tem problema. No dia a dia é complicado. Por quê? Vou dar um exemplo bem prático para o arquiteto e para o engenheiro entender e também transpõe para os técnicos. O arquiteto faz projeto de prefeitura, o técnico de edificações faz projeto de prefeitura, o engenheiro faz projeto de prefeitura. Aí ficam 3 órgãos fiscalizando os 3 profissionais dentro do mesmo universo de trabalho. Estou falando um exemplo claro. Aí os técnicos fiscalizam de um jeito, os arquitetos fiscalizarão de outro, os engenheiros de outro jeito. Você imagina só a confusão que dá. A sociedade não consegue interpretar isso aí. Talvez até entre nós possamos até nos entender, mas a sociedade não conseguirá entender isso aí. Então, eu vejo dessa maneira. Por isso que nós, do Conselho Profissional, entendemos que os técnicos devem permanecer no nosso sistema. Em outros CREAs, se posicionaram de outra maneira. Respeito, deve ter seus motivos lá, por entender dessa maneira. Agora, temos outra questão de caráter prático, bem prático. Eu, como presidente do CREA, agora falando como presidente do CREA. Os técnicos fazem parte de todos os CREAs, e eles são numerosos, Nós vamos ter CREAs que hoje já não são sustentáveis, que com a saída dos técnicos vão se tornar totalmente insustentáveis, economicamente falando, porque os técnicos contribuem financeiramente para o nosso sistema. Então, isso também é uma questão que as pessoas às vezes não se atentaram, foram apenas simplesmente uma análise de uma paixão primeira, ou desafetos que tem eventualmente profissionalmente cada um deles, não fizeram esse tipo de análise. Então, esse tipo de análise também é importante, essa análise econômica também é importante. E do aspecto também da análise social, da importância que os técnicos têm no nosso sistema profissional. Eles são extremamente importantes. Por quê? São atividades que complementam junto com os engenheiros. A gente tem que ser bem claro, né? Nós temos aí atividades nas empresas em que os engenheiros são até subordinados aos técnicos. E tem outros lugares em que os engenheiros são superiores aos técnicos em termos de hierarquia. Então, não há sentido nenhum esse tipo de... Chega até a raiva, um preconceito, às vezes, viu, Wilson? Com relação a essa relação entre engenheiros e técnicos. Os dois são importantes para a sociedade, não tem ninguém melhor ou pior. Eles se complementam enquanto atividade, os dois são importantes, um para o outro, um complementa a atividade do outro. Ninguém é superior, ninguém é inferior, na realidade. Simplesmente nós somos diferentes nas nossas ações. O engenheiro tem o trabalho mais de planejamento, o técnico normalmente na área de mais de execução. Então não há o que se preocupar, né, com relação a isso. Eu acho que o fato de vocês criarem um conselho próprio é legítimo da parte de vocês enquanto técnico, vocês têm que buscar uma solução política para vocês, e vocês estão buscando essa solução. E a outra é a questão de vocês terem registro junto ao Ministério do Trabalho, certo? Assim como acontece hoje com os técnicos de segurança. Então é uma questão de uma decisão política da categoria. Muito bem. Nós queremos agradecer a sua participação nesse programa. Com certeza teríamos muito mais coisa para estar conversando,
Mas numa próxima oportunidade voltaremos à Fintech TV para uma nova entrevista e novos assuntos a ser discutidos com o CREA São Paulo. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço muito a colaboração de vocês, a oportunidade pelo convite também, e estaremos sempre à disposição dos técnicos. Muito obrigado. Obrigado.